E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no perfil. Hoje vou conversar com a Jéssica Lira. Vamos bater um papo sobre as neuroses da rede social, né? É um tema importante, é um tema que eu já venho falando um tempo aqui no perfil e acho que vai ser relevante que a gente trate dele aqui, principalmente com a Jéssica, que vai ter essa carga teórica, né, a respeito do assunto, que vai ser fundamental. Boa noite a todos. Por favor, quem puder fazer um comentário com o tema da live, eu agradeço, que aí eu posso fixar o comentário para quem chegar a seguir, né? Pode colocar aí neuroses da rede social, neurose da rede social, coloca assim. Eu acho que eu já dei uns 3 nomes diferentes para essa live, né? Deixa eu chamar a Jéssica aqui. Oi, Oi, Jéssica. Matheus, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo e vendo bem. Perfeito, também. E aí, como é que tá? Tudo bem. Tava já Graças a fazendo o teu Deus. aquecimento, inclusive, respondendo tuas caixinhas lá, né? Já é o aquecimento pra live. É, o pessoal gosta desse tema, eu acho muito, porque eles de algum modo, eles se identificam, né? Uhum. Assim, tipo, pô, eu tô vendo, eu tô passando por isso. Eu até tava querendo, o meu planejamento era fazer uma série de lives com algumas pessoas daqui, mais ou menos acerca do mesmo tema. Sim. Mas eu fiquei doente, e aí sou cheio de aula para gravar, e aí não consegui marcar com muita gente. Marquei com você, tem um outro amigo que eu vou falar também, que é o Davi Carreira, a gente vai falar sobre idolatria, que ele tem um estudo de teologia que é muito interessante. Então, acho que a gente vai conversar um pouco nesse caminho também, acho que vai ser bem legal. Sim, sim. Bom, Jéssica, antes de tudo, antes de a gente entrar no tema, se apresenta aí para os seguidores que ainda não te conhecem, fala um pouquinho do teu trabalho, né, e tudo mais. Vamos lá. Acho que a maioria, inclusive, não deve me conhecer. Eu sou de Belém do Pará, bem distante, inclusive, do Matheus. Eu sei que tu não és de Curitiba, mas tu estás morando em Curitiba, não é isso? Tu és Aham, de... exatamente. Eu esqueci a Eu tô de, eu sou de Recife. Recife. Isso, isso. Uhum. Então tu conhece um pouquinho no sentido do clima, que é bem igual, inclusive. Agora eu É imaginei parecido. pra caramba no clima que tu estás aí. Se a gente É pudesse muito trocar, diferente. inclusive, porque aqui tá um inferno de calor, meu Deus. Eu sou aqui de Belém, eu sou professora universitária, eu sou formada em psicologia, mas eu atuo como psicanalista, que, enfim, tem uma distinção ali, né? Poucas pessoas, na verdade, conhecem essa distinção, mas é uma distinção profunda. Você, enfim, para ser psicanalista, você não precisa se formar em psicologia, em medicina, nem nada desse tipo. Você precisa fazer ali a formação psicanalítica. Mas eu atuo como professora universitária na maior parte do tempo, além do consultório clínico que eu tenho também, e atuo em diversos cursos, não somente de psicologia, justamente por conta da abrangência que eu tenho de discussão temática, eu consigo, enfim, estar em quase todos os cursos que tu possa imaginar, tanto da área da saúde quanto da área de humanas, né? Então, eu já dei aula para, sei lá, para medicina, para enfermagem, para odontologia, estou agora no direito, enfim, já dei aula para quase todos os cursos de humanas e de saúde. E acho que é basicamente isso. Não sei. Acho que é basicamente isso Uhum. que eu faço. E tem trabalho na área de até, inclusive, de literatura também, É né? verdade, é verdade. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, inclusive, é sair da área estritamente, enfim, clínica da psicanálise e conversar com outras áreas da estética de modo geral, né? Literatura, cinema. Então, no meu mestrado, eu trabalhei com literatura porque eu já queria ter trabalhado com esse texto da Clarice no próprio TCC da faculdade, né, de psicologia, que era A Hora da Estrela, que foi o primeiro livro da Clarice que eu li na vida. É o meu preferido. Eu sei que, enfim, todo mundo diz que não é o melhor, mas não importa. É o meu preferido porque eu me identifiquei com ele de alguma maneira. Uhum. E aí eu li, inclusive, na adolescência. Eu fugia das aulas de física lá do colégio, ia para a biblioteca e eu peguei o livro fino,
porque eu tinha que passar simplesmente o intervalo ali da aula. Então eu não tinha muito Uhum. tempo. Eu vi o livro mais fino que tinha e eu peguei para ler. Nem conhecia Clarice nem nada. E quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim assustada, porque é uma história muito densa e muito triste ao mesmo tempo, mas que ela é travestida de uma certa ironia, de uma certa galhofa ali que ela vai fazendo ao longo do texto dela. É. E me marcou muito, muito mesmo, a ponto de eu, anos depois, voltar justamente com esse tema para o mestrado. E foi interessante porque, não me alongando muito, mas só para finalizar isso, eu nunca Uhum. havia estudado nada especificamente de literatura, no sentido teórico da coisa. E eu fui fazer 2 disciplinas no mestrado de literatura da UFPA, que é, enfim, completamente diferente da minha própria área, né? Lá de psicologia. E quando eu cheguei lá no mestrado de literatura, eu me assustei. Primeiro porque eu peguei um professor muito bom, assim, muito bom mesmo. O cara, ele era enfim, um conhecedor de múltiplas áreas, assim, e eu me apaixonei completamente. E eu fui vendo que tinham coisas muito densas ali da própria literatura e que, enfim, tu sabes falar disso muito melhor do que eu. E aí, isso foi muito bom, porque eu pude ter um outro contato, inclusive teórico, que foi proporcionado, inclusive, pela literatura, né? Que eu não teria, certamente, se eu ficasse simplesmente fechada ali no meu próprio programa de pós-graduação em psicologia, né? Especificamente na linha de psicanálise. Então, foi isso que eu fiz de literatura. O meu primeiro livro, inclusive, foi enfim, como fonte principal da minha dissertação de mestrado. E agora eu estou trabalhando com cinema e psicanálise, porque também é minha outra paixão. Ah, E eu que trabalho legal. especificamente o cinema do Haneke. Não sei se tu gostas, Não mas... conheço. Não, tu deves conhecer, tu deve estar associando o nome à pessoa. É o diretor da Professora de Piano, de Amor, Violência Gratuita. Você sabe, cara, nunca assisti. Não Não é lembro de possível. ter assistido. É, não lembro de ter assistido mesmo. Mas agora faz muito tempo também que eu não me dedico a Ah, cinema. Assim, tem muito tempo. Né? Muito tempo que eu não paro pra assistir um filme, assim, bem e tudo mais. Então deve ser por isso. Mas é porque legal. ultimamente deve ter Depois me muita passa. coisa interessante para É, assistir tem. também. Assim, eu sempre fico, pô, velho, eu tô perdendo muita coisa aqui, eu acho que eu vou ler um livro, entendeu? Eu não tô pegando os detalhes, Sim, entendeu? Não tô pegando a arte do cinema como tem que pegar e tal. Mas sim. legal, legal o seu trabalho. Eu tinha visto já que você tinha postado, né, o livro sobre Clarice. Uhum. É interessante, depois, inclusive, a gente bater um papo a respeito desse tema. É importante dizer é, que essa nossa conversa que a gente vai ter aqui é meio que uma extensão da conversa que a gente já estava tendo no direct, né? Sim. Ah, a gente já estava batendo um papo a respeito disso lá, e eu já estava pensando também em trazer um pouco essa conversa para cá, justamente naquele projeto que eu falei, de pegar as pessoas que estão fazendo alguma coisa boa realmente aqui e tentar trazer à tona, Uhum. né? E aí vem algumas questões, né? Inclusive que recentemente eu tenho me deparado com uma maior clareza, né? Eu já tinha ouvido falar assim dos males da rede social, todo mundo fala, né? Os males da rede social e ansiedade e essa coisa da vida perfeita, mas eu não tinha visto tão claramente como eu estou vendo agora em todas as pessoas, amigos e parentes, e no meu caso mesmo, e alunos e seguidores, eu não tinha visto de maneira tão clara, né? Então, cada dia mais isso está ficando mais claro para mim. Uhum. Você, como uma estudiosa da área, uma pessoa que conhece a área, o que você observa aqui nas redes sociais que você talvez veja como perigoso ou que você enxerga um reflexo dentro de consultório, estudo de caso e tudo mais, o que você mais vê assim como problemático, vamos dizer assim? Olha, bom, e é uma pergunta guarda-chuva, porque tem realmente inúmeras coisas. Primeira coisa que eu gostaria de falar, inclusive, é que eu sempre fui muito outside. Eu nunca tive redes sociais, nunca, desde o início. Para vocês terem uma ideia, eu tive que ter o WhatsApp, porque senão eu não conseguia trabalho. Porque eu ia dar aula e a primeira coisa que eles perguntavam na faculdade é: tá, mas me dá aí teu WhatsApp, a gente te colocar no grupo dos professores, né, no grupo lá das salas. E eu não tinha nada disso, porque eu sempre, não sei, mas eu tinha uma percepção que era tudo muito
era tudo muito fluido, era tudo muito uma mentira, era tudo muito montado. E olha que eu não participava, mas eu já tinha essa percepção, pelo que eu vi, inclusive, que as outras pessoas ao meu redor estavam completamente embebedadas, né, por conta disso. E eu ficava, é muito interessante porque eu ficava até, enfim, brincando com elas, dizendo o seguinte: cara, mas tu não és assim na tua vida aqui com a gente, por que tu estás te vendendo dessa maneira aqui? Sabe? Que fenômeno é esse que tu precisas modificar completamente quem tu és, quase que, enfim, para ser aceita, para ser idolatrada? Era muito isso que tu estavas falando, inclusive, né, agora nos teus stories, que é uma capa que se veste, porque parece que se não tiver essa capa, vai conseguir mostrar quem se é e pode ser alguém muito frágil, inclusive. Uhum. Frágil, inclusive, a ponto de ser destituído de um lugar que está lhe dando muitos benefícios, sobretudo financeiros, que é o que eu mais percebo hoje em dia. Isso é muito interessante porque, muito embora eu não... tem pouquíssimo tempo mesmo, acho que 2 anos para cá, não, 1 ano e meio, 2 anos para cá, que eu comecei a ter Instagram. Foi a primeira rede social que eu tive, foi o Instagram. E aí, enfim, mesmo nesse período, eu vi uma diferença gritante. Né? Por exemplo, quando eu via lá os meus amigos familiares, sei lá, 5, 6 anos atrás, com rede social, eu vi ainda que era uma rede social para você falar do seu dia a dia, para você mostrar quem você é, alguma coisa do tipo. Hoje o Instagram virou um cardápio profissional. É literalmente isso. Você vê pouquíssimas páginas, de fato, sendo pessoais. Tudo que você vê hoje é simplesmente quase que um portfólio de apresentação profissional ou de algum produto que você tenha, que você precisa vender, alguma coisa do tipo. Isso já é uma mudança também que se tem. Se é um produto que eu preciso vender, inclusive a minha própria vida, né? Porque, enfim, se eu sou uma pessoa que me sai muito bem em todas as áreas, tenho uma família perfeita, se eu sou uma pessoa muito culta, se eu sou uma pessoa muito bonita, em qualquer coisa, qualquer nicho, eu vou, obviamente, vender isso, porque isso vai me dar retorno financeiro. Então, independentemente do que você vai vender, você, sua família, um produto, um objeto, mas se tornou isso, no final das contas. Você não vê mais pessoas criando páginas, é isso, para ter páginas sobre elas mesmas. É uma página que precisa dizer algo que vai, enfim, ser muito importante para a vida de algumas pessoas, algum nicho específico. Isso, assim, na clínica, a gente vê literalmente como é que funciona de fato. Por que na clínica a gente vê literalmente como funciona de fato? Porque na clínica você recebe o discurso desmascarado. Na clínica é literalmente isso. Você não lida com o personagem do Instagram. Então, por exemplo, eu posso te falar com conhecimento de causa, porque eu atendo algumas pessoas, inclusive, que são, entre aspas, influencers, né? Pessoas que trabalham num nicho específico e, enfim, são digital influencers ou blogueiras, alguma coisa do tipo. E é muito interessante porque em determinados momentos, inclusive, das sessões, acontecem coisas do tipo. A pessoa chega ferrada, muito mal mesmo, e naquele mesmo dia que ela chega muito mal por alguma questão específica, ela mostra exatamente qual foi o post do dia dela, que vai completamente na contramão daquilo que ela estava expondo ali naquele momento, né? Daquilo que ela estava trazendo, inclusive, enquanto sofrimento. E o discurso é sempre esse: olha, isso daqui que eu acabei de postar é o que eu preciso ter para poder alimentar a plataforma, para poder, inclusive, me fazer presente ali e, enfim, continuar recebendo os louros que eu recebo justamente porque eu tenho esse personagem. Aqui eu posso ser eu. Aqui eu posso ser eu. Aqui eu posso ser um ser humano de verdade. Eu estava até, enfim, pensando nisso esses dias agora, porque o que eu sinto muito, olhando para todo esse cenário, é que faltam pessoas reais. Eu acho que, inclusive, por isso, as pessoas se identificaram muito com o teu post, aquele primeiro da sequência de 3. Uhum. As pessoas se identificaram muito com o teu post porque elas já estão sacando o que está acontecendo. E está ficando feio. Está ficando afastado. Porque não é mais sobre o seu João e a Dona Maria. É sobre determinados ideais que ninguém consegue alcançar, porque a vida normal ela não é isso. A vida normal, por vezes, é insuportável. A vida normal é a gente ficar doente, mesmo tendo um monte de coisa para fazer. A vida normal é a gente ter um carro a cada mês, porque a gente tem muito dinheiro na conta sobrando. Então, a vida normal não é isso que se vende.
Então, o que essa galera no primeiro impacto ganhou e recebeu, inclusive, porque realmente você coloca assim um patamar ideal, as pessoas desejam isso, porque elas desejam fazer aquilo ou ter aquilo que parece que é maravilhoso. Mas na medida que elas vão vendo que isso é simplesmente uma máquina de troca para você vender curso, para você vender lifestyle ou alguma coisa do tipo, elas vão vendo que isso é uma caixa de areia que vai ruindo, porque não vai se sustentar. Isso não se sustenta na prática. Eu estava até discutindo isso com os meus alunos esses dias agora, porque eu falei para eles, inclusive falando sobre literatura, né? Eu falei, por que vocês acham que determinadas coisas muito óbvias fazem tanto sucesso? A gente estava discutindo questões que envolvem o zeitgeist, né? O espírito de uma época. E aí eu falei, por que, por exemplo, autores como Jordan Peterson fez muito sucesso? Porque, olha só, se você pegar o slogan principal do Jordan Peterson, meu Deus, a minha avó já falava isso para os filhos dela. Olha, querido, você não vai conseguir conquistar o mundo se você não arruma nem a sua cama, se você não lava nem suas cuecas. Eu não precisava necessariamente do Jordan Peterson para me dizer isso, para eu entender que isso é uma coisa óbvia. Porque o dia a dia, sobretudo de pessoas normais, é literalmente isso. É a sua avó que não sabe nem mexer no celular, na internet, dizendo: você vai lavar sua cueca, você vai lavar uma louça para você aprender a ser gente. Então, quando você vê isso, né, quando você vê, inclusive, um cara como o Jordan Peterson fazendo sucesso absoluto, você vê do que uma época está escassa. Uma época está escassa de pessoas normais, com vida normal. Uma época está escassa de sentido na vida. Uma época está escassa, literalmente, de determinadas estruturas que se solidificam para que você possa funcionar de determinada maneira. Porque a gente não pode viver simplesmente, como a gente chama em psicanálise, é no princípio do prazer. Em que você vai ter essa vida perfeita, um carro a cada mês, com viagem de 600 mil reais. Meu Deus, não sei se eu vou ganhar tudo isso numa vida inteira, que já numa viagem gastar isso. Então, as pessoas normais olham para isso e falam: tá demais, tá too much isso daí, tá ficando feio, né? Não é mais isso, não é mais sobre isso. Ainda que você possa, sei lá, querer ter aquele carro maravilhoso, querer ter aquela viagem maravilhosa para Dubai, você vê que é simplesmente uma falácia, um sofismo para se arrecadar alguma coisa que, enfim, no final das contas, apenas o esperto vai ter. Os outros otários vão simplesmente ficar babando e desejando. Jéssica, tem esse caso, e eu acho que tem um outro caso, que como eu já estou aqui há algum tempo, eu já passei por algumas coisas, eu vejo ainda mais sutil. A coisa é ainda mais sutil do que o cara que ganha muito, o cara que troca de carro toda semana. A coisa é ainda mais sutil. Eu me lembro, tem um tempo já, acho que tem uns 2 anos, né? Que eu comecei a tentar fazer um negócio mais sério aqui, porque foi a transição da pandemia. Eu tinha uma livraria, eu estagiava num colégio, dava aula num colégio. Dava aula não, estagiava. Às vezes eu dava aula, às vezes eu fazia umas outras coisas. Num colégio. Também já tava de saco cheio, tava de saco cheio de faculdade, eu tava de saco cheio de tudo. Aí eu falei, pô, velho, eu já tô fazendo meu trabalho, já tava escrevendo meu livro na época, eu tô aqui estagiando pra criança de 7º ano, e eu não era um negócio, não é um negócio que eu quero, não é um negócio que me atrai. Então tava nessa época, e chegou a pandemia, e eu tava corrigindo redação, e porra, que saco, velho, ficar corrigindo 180 redação toda semana, e ter que ficar fazendo esse tipo de coisa. E minha livraria tava indo mal, e pô, daqui que eu recupere minha livraria, eu tenho que investir mais, eu não sei se eu quero mais fazer isso. Fiz, olha, eu vou migrar tudo pra internet. O negócio já tava começando a dar certo, vou migrar tudo pra internet. Era uma livraria online também, na estante virtual. Eu tinha os livros, né? Inclusive, meus livros continuam lá em Recife, eu acho que tem uns 1.200 livros lá na casa do meu sogro. tá complicado. Inclusive, tem que tirar de lá, que tá dando rato e tudo. Mas eu tinha os livros lá e eu vendia pela estante virtual, tal. Tinha uma livraria aqui no Instagram também. E dava uma grana legal. Dava para sustentar, assim, com tudo junto, né? Mas eu falei, não, vou migrar e vou colocar tudo nos meus cursos que eu queria também fazer. Então, comecei a fazer e no início começou dando assim, mais ou menos certo, e teve um lançamento muito bom que a gente fez, que na época eu sei, pô, fiquei rico. Não chegou nem perto de um 6 em 7, mas eu pensei, pô, dá pra ganhar tudo isso ensinando literatura? Não sabia. Mas foi aquela época da pandemia, onde tava todo mundo empolgado com live, com curso e tal, e eu me lembro que eu fiz 60 lives seguidas.
Eu não sei se tem algum seguidor aqui da época. Fiz 60 lives seguidas só com convidados. E foi muito legal, conheci muita gente. Foi uma época maneira. E logo depois eu fiz um lançamento, deu bom. Eu fiz, bom, eu vou começar a investir tudo aqui. E aí os lançamentos começaram a ir mal, e mal, e mal. Fiz outra equipe, aí comecei a reformular as coisas e tudo mais. E aí veio uma equipe que o pessoal é muito bom, meus amigos até hoje. Mas foi quando. Então, eles não perceberam, eu também não percebi. Eles estão percebendo hoje. O pessoal trabalha com marketing, mas está percebendo hoje também. Como era complicado. Porque tem uma coisa mais sutil do que simplesmente, né? Saiu e voltou. Saiu, deve ser porque não gostou dos marketing que estava fazendo na época. Acontece. Mas teve uma época que fez, não, olha, precisa fazer isso, precisa fazer isso. E como na época eu estava precisando, eu falei, não, peraí, eu preciso levantar o perfil, porque agora eu vou viver só disso. Vou viver só dos cursos, então eu preciso tornar uma coisa profissional, preciso ter uma equipe, preciso ter uma galera que faça o negócio junto aqui comigo. E aí começou a mudar coisas pequenas. Do tipo assim, olha, o seu arquétipo nas redes sociais é tal. Então você tem que... Era um negócio que era tipo assim, olha, você tem que comprar uma camisa da cor tal. Falei, pô, mas eu não gosto dessa cor. Eu não tenho camisa com essa cor. Eu juro, era tipo assim, não, você tem que usar tal cor. Mas eu falei, mas pô, por que eu tenho que usar tal cor? Nem gosto desse tipo de camisa. Não, mas tem que comprar. Tem que comprar mesmo? Não, tem que. Eu falei, tá bom, então eu vou lá e compro. Aí ia lá e comprava. Falei, ó, eu me lembro que uma das últimas foi tipo assim, ó, não corta teu cabelo assim. Eu falei, mas caralho, mas eu quero cortar meu cabelo assim, velho. Eu quero, sei lá, A mulher entendeu? manda cortar Qual meu é a... cabelo, né? Porra, mas eu quero cortar assim, entendeu? Sei lá, teve tempo de eu encher o saco de cortar o cabelo, de ir em cabeleireiro, não sei o que. Eu falei, raspa isso aqui. Eu falei, não pode raspar. Eu falei, mas porra, por que que eu não posso? Por que que eu não posso fazer isso? Né? Então, assim, tem coisas muito menores, né? Tem casos aqui, eu vou te falar, tá? Não tentem conjecturar nos comentários, tá, pessoal? Mas eu conheço, de caso pensado, de caso provado, assim. Eu tenho provas, mas eu também não vou expor, mas eu sei. Sim. De dois professores aqui que ensinam com roteiro. Eles vendem os cursos e eles compram de outros professores aulas prontas, né? E eles dão aula só com roteiro. Eles não ensinam nada. E são grandes, tá? E são grandes, gente grande. Isso aí eu sei, eu tenho prova, eu já vi, entendeu? Se um dia essa pessoa quiser vir falar, eu tenho uma prova, eu mostro e que se foda também. Mas eu sei. O cara, peraí, o cara, ele dá aula com roteiro. Ele nunca nem leu aquilo que ele está ensinando, entendeu? Ele não conheceu minimamente, né? Então, a coisa é ainda mais sutil. É tipo assim, esse cara sabe tal coisa. Não, nem isso ele sabe. Sim, perfeito. Ele nunca leu um livro sobre o assunto. Ele não estudou minimamente, né? Ele está fazendo uma pose. Às vezes o cara tem vergonha de dizer que não conhece. Às vezes o cara tem vergonha de dizer que não leu, né? Eu já vi várias vezes a pessoa assim, cara, eu vi uma pessoa aqui claramente que eu conversava com ela, né? E tudo mais. Da pessoa recomendando um livro que ela me disse que não tinha lido, assim, uma semana antes. E eu sei que ela não leu, eu conheço a pessoa, ela não leu o que ela tá recomendando. Mas ela tava lá, ostentando, na biblioteca dela, olha, leia isso. Eu falei, cara, mas por quê? Sim. Você pode até dizer, falar, olha, eu nunca li nada a respeito desse assunto, mas eu comprei esses livros aqui, eles estão aqui e algum dia eu quero ler. Talvez seja para você. Você pode dizer isso, né? Eu não li, tá aqui, comprei, mas quem sabe um dia eu vou ler, você pode ler também. Mas nem isso, né? Então, assim, a coisa é ainda mais sutil no tipo de roupa que você usa, no corte do seu cabelo, nas coisas que você fala, né? No livro que você compra. Tem gente que compra o livro da moda porque a editora tal lançou, então eu vou colocar aqui atrás e tudo mais. Só por quê? Porque vai ser bonito, né? Imagina se eu tenho aquela edição, entendeu? Imagina se eu tenho esse livro. Então a coisa às vezes é mais sutil, né? A coisa às vezes é mais sutil, é você falar de coisa que você não sabe, você falar de coisa. Cara, tem muitos perfis aqui. Quem acompanha há muito tempo sabe, tem muitos perfis que 2 anos atrás falavam sobre estudo e hoje viraram coach, né? E hoje viraram coaches. Por quê? Porque pularam de galho em galho. 2 anos atrás, que foi a época que estourou essa coisa de não, vamos estudar, estamos na pandemia, tal, que foi quando eu comecei a crescer o perfil também, né? O que acontecia? Era o que estava na moda. Depois passou, ninguém
mas pô, ficar estudando o mesmo papo não vende sempre, né? Mas foi para outro papo, foi para outra coisa. Vários perfis fizeram essa transição. Ah, vou comentar de estudo, vou comentar de literatura. Putz, morgou esse assunto, como a gente diz lá, morgou o assunto, então vou para a próxima. O que é a próxima? Ah, vou ser coach, vou imitar o Jordan Sim. Peterson, né? Vou fazer qualquer outra coisa. Então, é tão sutil que muda, assim, coisas muito pequenas, né? Coisas muito pequenas. Eu já vi isso muito nas Adequando mulheres. o que vende, né? Você vai se adequando com o que está na moda. Exatamente, vai se adequando de acordo com o que vem. Se você, olha, eu já vi aqui um influencer que às vezes chegava anúncio dele para mim. É, aí ele ia contar uma história de superação. Na primeira história de superação dele, ele só tinha 20 mil reais no bolso. Não, eu só tinha 20 mil reais. Na segunda vez, alguns meses depois, ele só tinha 10. Da última vez, ele só tinha 5. Entendeu? Ou seja, a história de superação. O pessoal foi falando assim, pô, mas só tem 20 mil? 20 mil, pô, ninguém tem 20 mil. Então Sim. não é uma grande história de superação. 10. Pô, 10 não é 5? Ah, começa a ser, talvez, um pouco, né? Então, assim, deixa eu adaptar a minha vida, a minha realidade para o que vende mais. E isso é um grande problema para quem está vendendo. Eu sei, ó, hoje, quando eu estou vendo a pessoa se esforçando para vender do outro lado, eu estou ficando com pena. Eu juro a você. Que eu sei que é que esse cara tá passando. Eu fiz, putz, esse cara tá fazendo essa pose, ele não tá vendendo nada. Eu já identifico quando a pessoa não tá vendendo nada. Eu falei, putz, essa pessoa não tá vendendo nada. Ela tá sem grana, só que ela tá achando que para resolver o problema, ela tem que enfeitar mais, enfeitar mais, enfeitar mais, enfeitar mais. Ou seja, eu tenho que mentir em cima da mentira para a coisa dar E tem resultado. algumas coisas que são bem óbvias, né? Por exemplo, em relação a isso que tu estás falando, um dia desse eu estava conversando com uma colega de profissão, inclusive, aí ela comentou, porque fulano de tal também aqui na internet, né? Ela passa o dia inteiro no Instagram, não sei o quê, mas, porra, ela é conhecida na nossa área, ela diz que ela tem 50 mil pacientes, de maneira hiperbólica, é claro, né? Mas muitos pacientes. Aí eu olhei pra minha amiga, né? Eu falei, cara, é óbvio que isso é mentira, porque se a pessoa tem 50 mil pacientes de maneira hiperbólica, ela não tem tempo de ficar o dia inteiro no Instagram. É uma questão óbvia, meu Deus. Sabe? Uhum. Mas é isso. Por vezes eu vejo, enfim, a gente pode depois fazer até uma leitura, enfim, mais técnica disso, mas eu vejo de maneira bem regular que as pessoas, por vezes, elas têm uma ânsia por serem enganadas. Elas não conseguem, por vezes, juntar 1 mais 1 é 2, sabe? Coisas muito óbvias do tipo, meu amor, não tem como alguém ter 50 mil pacientes se a pessoa passa o dia inteiro no Instagram. Ela atende que horas? Ela atende por live, sabe? São coisas tão pequenas, tão óbvias, que as pessoas se deixam enganar por conta de uma pompa. Porque aí, não, a pessoa tem uma foto de book, entendeu? Assinada do fotógrafo tal, entendeu? Todos os posts tem ali, enfim, a paleta de cores. Parece que é isso, no final das contas. É muito mais importante você mostrar que do que você necessariamente ter que comprovar, porque ninguém vai a fundo. Isso também é uma outra questão que pode estar em consonância com isso. Por que é muito fácil você enganar? Porque do outro lado também, você ia ter que tomar posição de quem não vai ser enganado, dessa pessoa também aprofundar o conhecimento para ela poder saber que tu estás falando besteira, que tu não sabe do que tu estás falando. Só que isso é a minoria, porque dá trabalho. Se tu, por exemplo, se tu quisesse discutir comigo tecnicamente a literatura, eu não ia discutir, porque eu não sei nada tecnicamente da literatura. E não me interessa tecnicamente, porque eu não trabalho com a literatura. Então, para mim eu não vou abdicar do meu tempo para investir na minha área, para eu ter que estudar tecnicamente a área do Matheus, só para eu debater com ele, só para eu mostrar que eu tenho força também. Gente, é uma onipotência quase que delirante por vezes, sabe? Literalmente, não sei se tu já leste esse livro do Freud, mas o Freud tem um livro que ele criou um mito, que ele inclusive é muito xingado pelos antropólogos por conta disso, que se chama Totem Tabu. E nesse livro ele cria um mito... Eu ganhei esse livro na minha adolescência. Ganhei esse livro na minha adolescência e eu comecei a ler e tive trauma. Eu falei, peraí, eu acho que eu não vou entender isso agora. Eu acho que eu tinha uns 14 anos. Eu não sei se isso daqui é pra mim. Não, mas ainda tem que ver a questão da tradução, que às vezes piora o entendimento, inclusive. Mas nesse livro ele cria um mito chamado o mito do pai da horda, que é um pai onipotente. Bom, eu vou resumir aqui. O Freud ele cria esse mito para explicar, no entendimento dele, a origem da civilização. É basicamente isso.
Então, a civilização do Freud ela foi criada a partir do momento em que os filhos se revoltam contra aquele pai onipotente que tinha todas as mulheres e não deixava nenhuma das mulheres para os filhos. E aí, os filhos vão lá e matam esse pai só esse pai no ritual antropofágico. Quando eles comem esse pai, eles introjetam uma culpa. Isso eles vão... Peraí, Jéssica, tá travando. Pra mim tá travando um pouco o teu vídeo e agora o teu áudio. Deixa eu Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Eu não sei se tá travando só pra mim ou tá travando pra todo mundo. Tô ouvindo meio cortado, mas tô ouvindo. Aqui no Acho que pro pessoal tá travando também. Agora voltou? Ficou melhor? Acho que agora vai dar uma melhorada. Eu tirei do Wi-Fi. Até que parte tu ouviu? Você parou no ponto que os pais se revoltavam com os filhos se revoltavam com o pai e matavam o pai, até onde eu entendi. Isso. Aí os filhos mataram o pai e comeram esse pai no ritual antropofágico, né? Só que a partir desse momento que eles comem o pai, eles introjetam uma culpa por terem matado o pai e comido o pai para ficar no lugar dele, no final das contas. E por Freud, a partir daí, nasce a civilização. Por que eu lembrei desse mito do Freud, desse livro do Freud? Porque esse pai primeiro, ele é um pai onipotente. É o pai todo-poderoso, é o pai que não tem falhas, né? O pai, enfim, que não tem nada que ele possa, enfim, não conseguir no final das contas. Que é justamente, por vezes, a figura que se vende aqui na internet. É essa pessoa onipotente, que nada falha, que nada falta, inclusive, e que é, enfim, é passível de conseguir tudo que se deseja. Isso é muito interessante. Agora, para mim, parou de travar, tá? Tá bem tranquilo. Então, vamos continuar. Isso é um males também de fazer live pelo Instagram. Hora ou outra sempre vai travar. Você usa outra plataforma, você não trava um segundo, né? Se ele faz isso aqui no Google Meet, não trava um segundo. Né? Mas no Instagram sempre trava. Essa sensação de onipotência e de eu sei tudo, eu posso comentar a respeito de tudo, né? A gente brinca chamando carinhosamente de tudólogo, né? São as pessoas que sabem a respeito de tudo, elas têm opinião a respeito de tudo, elas têm, assim, uma coisa é você ter opinião, e aí não tem problema, né? Sei lá, o que é que você acha da banda tal? Beleza, às vezes eu dou minha opinião, né? Se o cara pede musicalmente, assim, faço uma análise musical, eu falo, pô, não vou conseguir, né? Mesma coisa cinema. Cinema, às vezes eu me arrisco, porque eu estudei um pouco mais, uma coisa ou outra, tudo mais, sei um pouco de técnica de cinema, né? Gravei um documentário, então sei mais ou menos como é que é do outro lado. Então, uma coisa ou outra eu sei, apesar de não ser especialista, longe disso, né? Li alguns livros, mas longe disso. Então, assim, às vezes é o máximo que eu me arrisco. Mas uma coisa é você ter opinião, né? Falar, nossa, eu gosto muito desse pintor aqui, eu gosto muito desse quadro, ou eu gosto muito dessa música e tudo mais. Outra coisa é você ser, assim, a grande autoridade em todos os assuntos, entendeu? Que existem. Pô, uma vez eu vi um cara aqui que não sabe porra nenhuma de nada, entendeu? O cara mandar tipo assim, perguntaram ele o que ele achava de Kafka. Ele falou, aquele sujeito lá, eu falei, aquele sujeito vai tomar no cu, pô. Você não sabe nada, entendeu? Você tá falando, cara, aquele sujeito, que sujeito, porra. Respeita, entendeu? O cara não sabe nada. Então, várias vezes eu já vi um negócio desse, né? Várias vezes. E outras coisas, às vezes tem a pessoa que é especialista, mas discorda de você e tá tudo bem, Claro. né? É normal, absolutamente normal. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma live aqui com o Rodrigo Barreto, que é uma pessoa que eu admiro profundamente aqui no Instagram, que faz um trabalho fantástico, e a gente discordando em live. E não tem problema, a gente discordando em live. Tudo. Agora, outra coisa é você discordar e falar assim, não, você é um idiota. Você não sabe o que você é um imbecil, você não sabe nada. Ou seja, se a pessoa se discorda de você, você já é um idiota. Então, muitas vezes, eu acho que você pode até falar um pouco a respeito disso, esse desprezo, né? Ou seja, você não sabe aquilo que eu sei, me parece, eu posso estar errado, tá? Mas aí você pode dizer, me parece quase que o cara tá deixando claro assim, eu tô muito frágil. Esse é um ponto que você pegou, que eu tô frágil, né?
É como, é como aquele cachorrinho bem pequenininho que se você pega na barriga dele, ele vira um monstro, entendeu? A minha tia tem um cachorro desse, cachorrinho bem pequenininho, você pensa, nossa, cachorro fofinho. Cara, tenta pegar ele no braço. Ele vai lá, tipo, você vai ficar com medo. Você fala, caramba, um cachorro pequenininho, assim, fofinho, ele tem como fazer isso? Né? Às vezes, me parece que é uma coisa dessa, né? Você toca num ponto frágil, fala assim, olha, esse teu discurso aqui tá meio incoerente por causa disso. O cara começa a xingar e começa e querer mostrar que é isso, que sabe aquilo. Mas, cara, ele tá muito frágil nesse ponto. É a impressão minha, é mais ou menos por aí mesmo. É exatamente por aí. Tu consegues ver isso bem, inclusive, no... Isso é muito interessante. Isso sempre enfim, me agoniou, né? Fala aqui em Belém, porque eu sempre achei isso ridículo, mas as pessoas na internet, elas caem muito nisso. Quando, por exemplo, tu, sei lá, tu faz alguma pergunta, ou tu discorda de alguma coisa dessas figuras aí, e elas começam a xingar enlouquecidamente, sabe? Os seguidores, as pessoas perguntam, assim, mas com xingamentos que você vê que é de alguém, é isso, frágil. Que você não pode falar nada, que justamente porque se toma, enfim, porque sabe da realidade também que está por trás, já vai nesse afã absurdo de, enfim, de mostrar os dentes, né? Isso é até interessante, porque tu citaste o exemplo do cachorro, é o melhor exemplo, porque normalmente o cachorrinho pequeno, ele é o mais brabo que tem. Por exemplo, eu tenho um Golden, ele é gigante, mas ele é uma besta. Meu Deus, ele é o cachorro da criança. E ele é gigante, entendeu? Ele podia fazer alguma coisa contra qualquer pessoa. O Chihuahua não, mas quem vai latir e mostrar os dentes é o Chihuahua, né? Então, isso realmente... Bom, isso demonstra a primeira coisa, né? Que quando você veste um personagem, você tem as falas já gravadas. E tudo que foge do script, do roteiro, daquelas falas, te deixa de calças curtas. E justamente por isso é que, por vezes, pode vir a ira e pode vir a raiva, o ódio, porque as pessoas saíram do script que tu tinha já planejado para que tu, enfim, conseguisse ali mostrar o personagem que tu és. Então, isso fica muito evidente de fato. Tem uma coisa bem interessante disso que tu estavas falando. A gente tem todo o direito de discordar, enfim, de ter opinião. Opinião você não pode ter de tudo. Opinião, né? Você não é especialista em tudo. Você pode ter opinião em tudo. E ser especialista, não. Mas, por exemplo, quando, vamos supor, né? Tu pode dizer para mim, vou pegar um exemplo. Tu pode dizer para mim que a figura do Freud, ela não te apetece. Não gosto, não sei, não gosto. Jéssica me bateu, eu li uma coisa aqui que eu não gostei, não tem problema nenhum. Agora, tu formulares fatos que nunca existiram, aí não, querido. Aí a gente vai ter que conversar a sério. Por exemplo, eu tô te falando isso porque é isso também, né? As pessoas precisam ser passíveis de serem criticadas, independentemente de quem seja, sabe? Eu não gosto desse endeusamento que se faz, que parece que você não pode falar que determinadas pessoas são falhas. Então, por exemplo, e também saber dividir as coisas. Não é porque você falhou em algo que você já não presta absolutamente, tá? Eu vou te dar agora um exemplo do que aconteceu ultimamente. Eu adoro o Darren Paul, adoro. Acho um puta de autor. Eu gosto muito do diagnóstico que ele faz do que a gente está vivendo hoje. Mas, desculpa, esse livro dele, que foi o livro que eu fiz a crítica, e eu já havia feito, inclusive, um elogio para outro livro que eu adoro, que é Podres de Mimados, mas esse livro, Evasivas Admiráveis, é ridículo, porque nem parece que foi ele que escreveu. Mateus, se tu abrires o livro, não tem uma referência. Uma. Eu só queria uma. Não, aí não dá. Aí não dá. Abre o livro, não tem uma referência. Nada. Eu só queria uma. Muito embora... Olha que coisa interessante. Muito embora não tenha uma referência, uma citação, eu sei exatamente qual foi o autor que ele se embasou para todas as falácias que ele colocou ali. Eu sei qual foi o autor, porque eu já li o autor em que ele se embasa. E o autor já foi desbancado inúmeras vezes por pessoas extremamente especialistas, enfim, importantes dentro da psicanálise. Já foi demonstrado, inclusive, de maneira documental que ele estava errado. A galera foi lá na biblioteca de Washington, onde ficam os arquivos do Freud, as cartas do Freud, a caderneta de anotação dos pacientes, fica tudo na biblioteca de Washington. A Rudine Scoe fez questão de ir lá, que é uma das maiores historiadoras da psicanálise, e mostrar com fatos que o Cruz, que era o cara que o Darren Paul se baseou,
estava dizendo no livro dele, que é Freud, O Nascimento de uma Ilusão, estava dizendo no livro dele, era datado de maneira incorreta. Não existia o fato que ele estava colocando como fato no livro dele. Ou seja, eu não posso ter um autor, sobretudo da magnitude do Darren Poe, que é universal, que todo mundo vai ler, e pessoas, inclusive, que não são da área. Então, por exemplo, alguém que já gosta do Darren Poe vai lá e falar, bom, tudo que ele fala é perfeito. Então, eu não quero saber porque eu não conheço Freud. Eu vou olhar isso daqui e eu vou entender que o Freud realmente é esse monstro. Porque eu simplesmente me baseei em um cara que é muito bom, mas que fez um trabalho imundo, a ponto de não verificar as próprias referências de alguém que ele se baseia. Então, assim, esses pontos, eles são muito importantes e precisam ser enunciados, porque é aí que você vai separar o joio do trigo, no final das contas, sabe? Você tem que ter muita, enfim, você tem que ter muita, por vezes, parcimônia para que você afirme determinadas coisas ou para que você compre determinadas brigas. Porque, sobretudo, hoje em dia, que é muito fácil você conseguir, enfim, desmascarar alguém ou ver realmente a fonte original e tal, você tem que ter muita calma em querer saber tudo, porque às vezes você pode ser pego justamente por conta da sua soberba. Porque isso para mim é soberba. Isso para mim se traduz em soberba. Eu não aceito ser furado, como a gente chama em psicanálise, eu não aceito ser castrado, e aí eu vou dar conta de tudo, justamente porque é insuportável para mim saber que eu sou, meu Deus, um ser humano. Olha que loucura. Uhum. Isso daí que você falou cara, é muito verdade, é muito real. É, e as pessoas às vezes têm dificuldade de admitir, por exemplo, que a pessoa que ela gosta, que a pessoa que ela admira errou, que o autor que ela gosta, o autor que ela admira errou, escreveu uma merda. Olha, hoje, só hoje eu consigo ter assim uma uma um discernimento mais claro. A gente sempre tem aqueles nossos heróis intelectuais, né? A gente começa ali, aqueles primeiros autores que a gente leu e tal, e tudo mais. Desses meus primeiros foi o Flaubert. Nossa, mas Ai, assim, eu amo tudo fogo. que o Flaubert escrevia e tudo mais. Você já escreveu você já leu as cartas do Flaubert? Não. Não tinha um cara mais equivocado a respeito de teoria da arte do que Flaubert. Hoje eu posso dizer assim É sério? sem medo. Mas assim, de uma. Às vezes dá vontade de falar burrice, entendeu? Mas não acho que deva Não ser é burrice, entendeu? adjetivo Mas que eu assim, posso empregar pro Flaubert. exatamente, não sei se é um adjetivo certo, não sei se é a palavra justa, como ele diria ele, mas é tão errado, ele estava tão errado sobre a própria obra, que era impressionante, né? Que era impressionante. Aquela coisa de a objetividade total, que a obra dele é objetividade total, né? Então o Ele artista fala tem que ser isso? como Deus no universo. Fala. O artista tem que ser como Deus no universo, está em todos os lugares, mas visível em nenhum, né? Ele dizia isso. E assim, as frases é muito bonita, encanta, mas quando você vai analisar, você fala, cara, não faz o menor sentido. Não faz o Sim. menor sentido. Né? O romance sobre nada, e você vê, tem grandes temas, os grandes temas da literatura estão lá em Flaubert. Eu falei, meu Deus do céu, o cara está completamente equivocado. Hoje eu consigo ter essa noção clara. O outro, para mim, foi Tolstói. O livro do Tolstói, que se chama O que é Arte, mas aquilo assim, é tão ruim aquele livro, é tão ruim que não parece que foi o Tolstói que escreveu. Sim. Não, o cara está completamente errado sobre, veja, sobre arte, né? Michelangelo é uma merda, Beethoven é uma merda, Ana Karenina é uma merda, Ana Ele Karenina fala que ele mesmo escreveu é dele uma próprio que merda. é uma merda. Ele, não, várias coisas, ele fala, não, uma boa parte da minha obra não presta, porque isso, porque aquilo, então assim, é uma coisa meio complicada de você levar a sério, né? E tem vários assim na literatura. E eu demorei um pouco a pensar isso, a perceber isso, né? Por exemplo, Nabokov. Muita gente gosta do Nabokov. Sim. Tem um escritor que eu estou aprendendo a desprezar, é Nabokov, Mas entendeu? como Aos escritor ou poucos. como sujeito? Não, como sujeito, não, como Tá. escritor. Como escritor. Não posso É ser um que eu estou. dividida. Eu nunca consegui terminar de ler. Mas o meu foco não é nem esse, são as críticas dele.
Ah, Eu tô tá. aprendendo a desprezar. Quanto mais eu leio a crítica dele, a aula dele, eu falo, cara, o cara tá completamente errado sobre como é que se analisa uma obra de arte, completamente errado sobre vários autores, sobre Dostoiévski. Dostoiévski é um lixo para ele, né? Sim, Esse Dostoiévski não eu entra já nem ia na falar sala de aula isso. dele. Não, essa crítica do Dostoiévski, eu gravei uma aula para os meus alunos, né? Quando a gente estava trabalhando Dostoiévski, eu acho que dá 1 hora e meia de aula, eu lendo a crítica do Dostoiévski com os alunos, eu falei, vocês estão vendo que não faz o menor sentido? Assim, não tem lógica o que ele disse, assim, que é uma coisa. O Nabokov é um caso, é um dos casos que ele mente para fazer a crítica. Ele diz assim, olha, não tem, não tem rixa ideológica nenhuma. Meu ponto não é ideológico, meu ponto é artístico. É Uhum, só isso. Acontece que, tradicionalmente, a família do Nabokov era totalmente oposta à família do Dostoiévski. entendi. Né? As raízes da família do Nabokov eram opostas a todas as crenças do Dostoiévski. Nabokov é um russo já liberal, Uhum, vamos dizer assim. E o Dostoiévski era completamente reacionário. Então, o, o primado ali da crítica dele é ideológico, não é artística. E ele mente isso na própria crítica. entendi. E eu falei, não, peraí, o cara está completamente errado. Entendi. Né? O cara está fingindo e tem gente que está acreditando. Então, eu demorei muitas vezes, eu estou citando só alguns exemplos pessoais meus, Uhum, que quando eu comecei revendo, por exemplo, Flaubert, revendo a teoria de arte do Tolstói, revendo as críticas do Nabokov, eu falando, cara, a coisa não faz o menor sentido. Eu adorava ler isso daqui, achava que era o máximo. E é normal, isso é da maturidade mesmo, né? É da uhum, maturidade da intelectual, né? Você achar uma coisa o máximo. Leva depois, cara, não é tão bom assim. É aquela coisa, às vezes, que você desprezava, você começa a enxergar valor. sim. Eu vejo tem, que tem esse problema também, né? Tipo assim, pô, eu discordo do Matheus nisso daqui. Pô, parabéns. Pode discordar. Agora não vá, sei lá, discordou, então o cara é um idiota, o cara não Uhum. sabe nada, o cara é imbecil, o cara tem um total desconhecimento sobre o É assunto, né? bem Por exemplo. infantil, né? Esse tipo de funcionamento. Não é um funcionamento de alguém maduro. Eu acho que isso resume, inclusive, o que tu estás falando. Porque é literalmente essa palavra. Não é um posicionamento de alguém maduro. Porque alguém maduro é alguém que sabe diferenciar as coisas. É alguém que não vai jogar tudo na lata do lixo, sendo que tem coisas boas que você pode tirar dali também. Sabe? É alguém que sabe fazer o peso contra peso. É alguém que é Uhum, honesto. Eu acho que é isso, no final das contas. Eu acho que o que falta, Matheus, de verdade, é honestidade, por vezes, intelectual, inclusive. Eu acho que tem faltado muito, sabe? Você saber fazer as diferenciações, você saber julgar sem paixão. Eu sei que isso é muito difícil para o ser humano julgar sem paixão. A gente tem uma tendência muito grande a julgar com paixão tudo, absolutamente. Só que não dá certo, porque você acaba sendo injusto. Se você julgar uhum, simplesmente com os olhos vedados de paixão, você acaba sendo injusto. Eu acho que é isso no final das contas. Eu vi um dia desses, inclusive, falando sobre isso, né? Algumas pessoas têm nojinho estético de algumas obras por conta da vida do seu autor, né? Cara, se tu uhum. fores realmente levar isso à risca, tu não vais ler mais nada na tua vida. Porque assim, Nunca, nunca mais meu esquece. Deus, sabe? Eu acho que é isso. As pessoas têm uma tendência muito hipócrita, inclusive, de querer que as pessoas não sejam humanas. E por isso, aí vai voltar para o início da nossa conversa, né? E por isso cedem muito a esses falsos deuses aqui da internet. Porque se busca tanto o não humano, que quando você se depara com alguém humano, demasiado humano, você se choca de maneira muito hipócrita, porque você sabe também o que você faz ali quando ninguém está olhando, sabe? Eu acho que é isso também que resume muito. Isso muito do que também me afastou muito tempo aqui da internet. Eu sempre escutei e eu sempre vi nos bastidores quem eram aquelas pessoas que se vendiam de uma maneira diferenciada aqui, sabe? Eu Uhum, falava, meu Deus, mas pra quê? Por quê? Se a gente discute isso hoje, eu até entendo de maneira bem objetiva. Hoje em dia eu sei que é basicamente, sei lá, como pano central, pelo menos, uma questão financeira, pelo menos, ou de poder, por vezes. Nem é financeira, mas é de poder, sabe? uhum, Mas antigamente, que nem era tanto assim, por que você sempre cedeu a isso? Que necessidade é essa de você criar um mundo imaginário? Eu acho que tu estavas falando isso ainda há pouco, respondendo por escrito, inclusive, nos teus stories, quando tu falaste do Oscar Wilde, né? Que você cria
esqueci a palavra que tu usaste, mas foi uma máscara, um véu, alguma coisa assim. Um retrato, né? Isso, um retrato. Pra É o retrato do Dorian Gray. Exatamente, exatamente. É, 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 isso é tudo muito complicado, né? Porque isso eu estou falando de um lado aqui que eu já passei por todas essas etapas. Eu já passei pela etapa da ilusão, eu já passei pela etapa, não, vamos fazer o marketing e tem que fazer porque é assim que funciona. Já passei pela parte de falar, não é assim que funciona, né? Já fiquei totalmente sem equipe, já tive grandes equipes, já tive gente que faturou muito, já tive hora que faturou muito pouco, entendeu? Eu já tive pessoas que trabalharam comigo que faturaram muito. Eu nunca consegui faturar muito, eu acho até bom. Até falei isso esse dia, achei até bom, né? Porque vai que eu começo a vender muito e falo, opa, agora sim. E eu acho que foi muito isso que aconteceu. Eu tenho umas opiniões meio polêmicas, às vezes não é nem talvez tão bom dizer isso. Mas o pessoal falando que o professor ganha muito pouco, o professor ganha muito pouco. Eu falo, cara, se o professor ganha muito, meu Deus do céu, vira monstro, entendeu? Porque assim, quer poder, quer poder. O professor tem muito poder. O professor tem muito poder sobre o seu aluno, né? E tem professor que não sabe lidar com esse poder, né? Tem professor que a maioria não sabe, né? A maioria não sabe. Quer uma prova de que o professor tem muito poder sobre o seu aluno? É só você ver o professor Olavo. Olha a imensidão de coisa que ele trouxe, nova, né? Que vem muito da personalidade dele, né? Então, assim, isso é uma das provas, mas você tem várias outras, né? Então, um professor, ele tem realmente muito poder. Então, quando um professor é alçado a um status divino, quase, né? Eu vejo isso como algo muito perigoso. Então, às vezes é bom. Um professor, ele é só um professor. O que eu sou? Sou um professor de literatura. Não tem vida perfeita. Eu falei, né? Meu carro é um Palio 2007, tô precisando trocar, tá com IPVA vencido, entendeu? Nem bom falar isso aqui, tá com IPVA vencido. Tudo. Então eu gosto logo de dizer, entendeu? Por quê? Porque é perigoso as pessoas acharem assim, não, que esse é o professor perfeito, e que esse é assim, que esse é assado. E que eu já vi várias pessoas fazendo isso, e eu conheci o outro lado delas. Eu conheci, falei, cara, essa pessoa não é assim. Ela não é desse jeito. Ela não pensa desse jeito, né? Então as pessoas gostam muito gostam não, mas acabaram caindo nisso, às vezes por uma ilusão, né? Por uma ilusão. Parece o coiote, né? Enganando o papaléguas. E aí você vai lá, sei lá, bota um biscoitinho, você vai andando, você vai andando, você vai andando, daqui a pouco você cai no penhasco, né? É uma coisa bem besta, assim, mas parece isso. Eu falo, peraí, você não tá vendo, você não tá olhando ao redor o que é que tá acontecendo, o que é que tá acontecendo com você, o que é que tá acontecendo com a sua família, o que é que está acontecendo com os seus filhos, com a sua esposa e tudo mais. Você está entrando nesse mundo assim, desse jeito, né? Então eu vejo de maneira muito complicada, tanto para quem está aqui absorvendo todo tipo de conteúdo sem muito critério, né? Sem muito critério, e tanto quanto para a pessoa que está produzindo, né? A gente que produz conteúdo, produzir conteúdo já é um termo péssimo, né? Mas uma pessoa que já produz conteúdo aqui, qual é a ilusão que isso aqui dá para ela? Que ela é a melhor, que ela sabe muito, que é o melhor. Quantas vezes eu já não ouvi? Você é um dos melhores professores de literatura. Eu falei, meu Deus, tem tanta gente tão boa, né? Por exemplo, o que é interessante, né? As pessoas olham assim, se eu pergunto para qualquer pessoa daqui, assim, não, quem é o maior crítico literário vivo hoje? Muitas vão dizer que é o professor Rodrigo Gurgel, né? Mas assim, sem demérito nenhum, eu gosto do professor Rodrigo Gurgel, mas eu conheço uns 10 que são melhores. Sem brincadeira, né? Mas por quê? Porque a pessoa não está na internet. Antônio Carlos Sequin, que faz assim, uma coisa maravilhosa, é completamente ignorado pelo pessoal da direita. Por quê? Porque eles não conhecem. É como se o mundo se resumisse a isso daqui, né? Então tem uma crítica acadêmica, literária, que inclusive eu estou redescobrindo agora, que é tão interessante, que tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e que as pessoas ignoram. Por quê? Porque o cara não está aqui na internet, né? Então, nem sempre os melhores estão aqui, né? Nem sempre
que sabem mais estão aqui. Eu não sou, mas, vai elencar professor de literatura, eu não estou nem perto do top 10, entendeu? Eu tenho plena consciência disso. Eu sei que tem gente muito melhor, né? E não é falsa modéstia nem nada, é a verdade mesmo, né? De escritor, de crítico literário. Meu Deus do céu, nem se compara. Tem tanta gente boa fazendo. Mas por quê? Porque por acaso eu ganhei alguma notoriedade, tenho um perfil com não sei quantos mil seguidores e tudo mais. Então as pessoas que estão aqui, elas têm a ilusão de que elas são as melhores, de que elas são as maiores, de que elas fazem o melhor trabalho. E as pessoas que estão vendo aqui, que não são produtoras, mas são seguidores, vamos dizer assim, olham essa bolha, porque é uma bolha mesmo, e pensam, bom, isso aqui é tudo que existe, né? Exatamente. Parece que o mundo se resume a isso, né? Não sei se você já percebeu esse comportamento também. Total. Isso, assim, nem precisaria ficar especificamente, né, preso aqui. Mas é muito interessante porque isso mostra muito do lugar que a gente está falando, né? É engraçado falar isso, porque uma vez eu falei isso para um familiar meu. Eu falei, cara, a gente sempre recebe, né? É isso, elogios e tal. E, assim, são muito bem-vindos. Quem é que não gosta de receber elogios, né? Sobretudo, enfim, quando são de pessoas que admiram o seu trabalho, alguma coisa do tipo. Mas sempre que eu recebi comentários do tipo de alunos meus, nossa, melhor professora de psicanálise, a única coisa que eu conseguia pensar na minha cabeça era, meu Deus, o mundo deles é tão reduzido que eles me elegeram como a melhor professora de psicanálise. Porque a única coisa que passa na minha cabeça é, se eles ampliassem isso, eles iam ver que é isso que eu falaste. Eu não estaria nem na postinha nervosa, né? Eu não estaria nem nas 100 primeiras melhores professores de psicanálise, sabe? Porque tem tanta gente boa fazendo isso, mas não está naquele momento ali e com aquele grupo. E no caso aqui da internet, com esse nicho, né? Com essa bolha, como tu bem falaste. Então isso fala muito mais dos nossos interlocutores, consumidores de conteúdo, do que necessariamente na posição que a gente esteja. Qual é o problema disso? É que quando a pessoa, ela é... E aí, enfim, já é minha leitura, tá? Mas quando a pessoa ela é vazia, ela se embebeda. Porque como não tem nada, esses elogios furados, esvaziados, eles vão entrando e vão ficando inflados nessas pessoas, sabe? Quem que vai ter exatamente isso que a gente acabou de fazer, né? Esse olhar do tipo, não, olha, vamos com calma. Beleza, você pode gostar do meu estilo, você pode gostar da minha aula, mas dizer que eu sou a melhor professora de psicanálise, amor. Tem o Rudinei Sco, sabe? Tem Malvin Zuckerberg. Eu ia poder dar uma lista de 1000 pessoas na minha frente, pelo menos. O que, no final das contas, falta muito mesmo senso, percepção de lugar, de si próprio, de conhecimento de si, de humildade, sabe? As pessoas precisam realmente, isso não é da boca para fora, mas é uma realidade. Elas precisam ser mais humildes, porque humildade também faz com que você tenha mais conhecimento, porque você não fica ensimesmado, você não fica bitolado, sabe? Você, justamente por ser o seu próprio crítico, você quer ir além. E você não está fazendo isso para se mostrar, mas porque você sabe dos seus limites. Eu não estudo, eu não leio, eu não fico assistindo uma coisa ali, outra aqui, simplesmente porque eu quero mostrar isso. É porque eu sei dos meus limites e eu tenho, assim, não sei se é defeito ou é uma qualidade. Eu odeio não saber das coisas. Então, como eu sou muito curiosa, eu vou atrás. Mas é por uma questão minha. Pode ser que aquilo que eu estou aprendendo eu nunca consiga explanar. Pode ser que eu não tenha a oportunidade de falar sobre aquilo ali para o meu público de maneira geral. Mas eu preciso saber para mim. Porque aquilo ali vai me preencher, fazer parte da minha história. Eu fiz hoje, né, o post lá do... Eu amo esse livro do Schopenhauer, né, A Arte de Escrever. Que, na verdade, é uma compilação de alguns textos dele de um outro livro maior. E aí, quando eu tava revendo esse livro, que faz muito tempo que eu não lia, que eu não entrava em contato, eu não lembrava que ele falava isso lá, que eu adorei, inclusive. Ele diz o seguinte, de maneira bem jocosa: olha, se você é alguém que precisa estar o tempo inteiro lendo 24 horas do dia, é porque você não tem pensamento nenhum seu, né? Você precisa estar o tempo inteiro ali consumindo tudo, é porque você não tem absolutamente nada que você possa dar em troca também. Isso diz muito daqueles que se fecham, no final das contas, como se a única possibilidade fosse essa. Como se você não tivesse momentos, inclusive, como esse, para você discutir, testar, para você... É isso, né?
falar, sempre que você precisa mostrar alguma coisa. Eu estava até, não sei, nem sei se eu te falei isso, quando eu publiquei hoje, eu repostei o teu stories, né, me marcando, dizendo que ia ter live, aí umas 3 pessoas falaram, nossa, por que vocês não divulgaram antes? Porque talvez é isso, a gente só queria falar, a gente só queria conversar, a gente não queria Exatamente, não fazer... queria fazer a super live de Isso, divulgação de não sei o quê, exatamente, entendeu? exatamente. Mas parece que tá perdendo tempo, né? Porque tem que, enfim, tem que mediatizar, tem que, enfim, tem que vender. E você sabe que isso passou na minha mente hoje, né? Passou na minha cabeça hoje. Eu acordei e eu pensei, pô, velho, eu não falei da live, velho. E a gente tinha marcado muito tempo, né? Tinha uns Nossa, 3 tem semanas semana já que a que gente tinha muito falado. marcou. E eu falei, pô, eu não falei da live, será que tem problema? Meu irmão, quem quiser, vai ver, pô. Quem quiser vai assistir, entendeu? Eu vou ficar fazendo, martelando por quê? Porque vai ser, mega live imperdível. Não, vai ficar salva. Se você quiser, você assiste aí depois, entendeu? Eu sempre digo que vai ficar salvo, depende do Instagram também, né? Porque às vezes eu vou dizer que vai ficar salvo e eu quero que fique salvo e ele não salva, né? Então, às vezes, isso pode acontecer também. Né? Mas isso que você falou, assim, é a vontade de mediatizar tudo. De mediatizar tudo. Então você tem que divulgar que você comprou uma roupa, que você está comendo tal coisa, que você viajou, que você se encontrou com alguém, e não sei o quê. Eu tava com o David, que é um grande amigo, David Parceiro, estava aqui em casa, tem umas 2, 3 semanas. E eu até pensei, e foi mais ou menos na época, não, minto, foi no dia que viralizou o texto. Né? Foi no Tá. dia que viralizou o meu texto. Então ele estava aqui em casa, e eu estava com o celular, e o texto viralizando e gente compartilhando. Acho que foi um dia depois, eu acho, alguma coisa assim. E gente compartilhando. E eu aqui, ô David, eu quero pra isso aqui, bicho. Olha pra aí quantidade de gente tá falando. E eu até pensei, pô, eu vou gravar um story com o David tirando onda, né? Disso daqui. Ele foi embora e eu esqueci. Eu falei, pô, tá vendo? Esqueci de postar que tava com o cara. Se ele quisesse, ele teria postado e me marcado pra eu repostar no meu perfil, porque tava com muita gente e ele ia ganhar seguidor. Mas não, ele só veio aqui em casa. Entendeu? Ele só veio aqui em casa, a gente só bateu um papo e tudo mais. Quantas vezes, por exemplo, eu não vou na casa do David Carvalho, que fez a sequência lá que você gostou? Quantas vezes eu não vou lá e não posto nada, não vou, só vou lá para conversar e tudo mais. Quantas vezes com o Mel, que também começou faz tempo, começou bastante tempo já. A conversa está quase no fim. Já tem uma hora aí. Já passou de 1 hora. Aí o David até entrou. E aí, David, tava falando de você aqui agora. Então, assim, quantas vezes a vida real não está acontecendo e não tem nada no Instagram, Exatamente. né? E ela não está acontecendo aqui, ela está acontecendo por trás, né? Então, tem tanta... eu acho que, assim, é um ponto que as pessoas precisam tentar ampliar no sentido de que, olha, eu tô aqui com o Matheus, eu não conheço o Matheus, eu não conheço a Jéssica, eu conheço uma parte deles, eu acompanho uma parte do conteúdo deles. Talvez se as pessoas me conhecessem, elas me achassem, sei lá, extremamente chatas, entendeu? Às vezes, pode acontecer, entendeu? O que eu costumo fazer? Eu costumo fazer piadas inconvenientes o tempo inteiro. Né? Eu sou uma pessoa de piadas inconvenientes, piadas pesadas quando não é hora de fazer a piada, entendeu? Às vezes eu encontrei um amigo num dia cara, cheio de visita. Ele entrou de novo, eu falei assim, pô, bicho, não tomasse nem banho tirando onda. E aí, cheio de gente do lado, ele, porra, velho, que piada imbecil que vai fazer. Eu sou o cara assim desse jeito. Às vezes o cara me conhece, o pessoal me fala, porra, que chato, né? E às vezes pode acontecer. Ou às vezes você pode até gostar mais de mim do que pessoalmente do que na internet. Isso pode acontecer. Então o que é que você gosta aqui? Você gosta do conteúdo, você gosta do que eu falo, você gosta do que eu ensino, né? Mas não é essa coisa assim, nossa, isso é uma pessoa. Eu já vi um termo assim que eu achei imbecil. Né? Olha, esse casal aqui, tal casal da internet, é um casal a se modelar. Porque casal a se modelar, Se modelar. pessoa a se modelar. Como se fosse exatamente fosse um modelo. Não, esse casal aqui é um modelo. Então nós temos que modelar, temos que nos modelar em relação a eles. Eu fico, mas peraí, vocês não conhecem absolutamente nada a respeito desse casal. Vocês não conhecem nada a respeito desse casal. Vocês não sabem nada a respeito da vida deles. Vocês não sabem nada, inclusive, a respeito da minha vida. Sim. Né? Na minha vida. As pessoas sabem muito pouco, Sim. né, do que eu
faço, quais são os meus problemas, o que que eu tava na minha cabeça hoje, o que que tá passando na minha vida pessoal, com a minha esposa, com os meus filhos, com meus amigos, com a minha mãe. Vocês não sabem, Uhum. né? O que que você sabe? Você sabe o que eu tô passando aqui. Então você gosta do que eu tô passando aqui, né? Então, esse problema, que eu acho que é um problema muito grande, é que você pensar o seguinte, olha, isso aqui é a pontinha do iceberg. É a pontinha do iceberg pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Muitas vezes, se você acha uma pessoa canalha que você não sabe nada, tem muito pior. Se você conhecesse o outro lado, você ia ver que é mais canalha do que você pensava, né? Ou às vezes a pessoa é legal aqui, se você conhecesse pessoalmente, você ia achar a pessoa até às vezes mais legal e tudo mais. Então isso aqui é a pontinha do iceberg, tanto pro bem quanto pro mal. E é quase um fenômeno de um fenômeno de idolatria mesmo. Quando eu for conversar aqui com o Davi Carreiro, a gente trocou muita ideia. A gente ia fazer nessa quarta-feira a live, mas eu também estava meio adoentado no dia e eu acabei a gente acabou não fazendo. Mas eu vou fazer, acho que essa semana com ele. É uma live sobre idolatria. Ele me mandou uns áudios definindo idolatria e mostrando como o comportamento aqui cabe perfeitamente nessa definição de idolatria, né? Ou seja, você criar uma falsa imagem e você acreditar nesse falso Deus, né? Não é um falso Deus e você vai acreditar e você vai fazer sacrifícios e você vai se devotar a ele e você vai querer essa recompensa que ele teoricamente te entrega, né? Eu vi isso muitas vezes. Se a gente fosse pensar isso no pensamento freudiano, isso é muito marcado no pensamento freudiano de inúmeras maneiras, inclusive. Você pode ver isso, sobretudo lá em Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que ele vai fazer essa discussão sobre a figura do líder e a figura daqueles que são liderados, digamos assim, né? Ou seja, da massa que segue cegamente aquele líder. Então, em resumo, o que o Freud vai dizer? Olha, essas figuras que são colocadas e alçadas a esse lugar de ídolo, a esse lugar de líder, são justamente as figuras que estão representando os protótipos infantis que já foram perdidos de alguma maneira e estão tentando recuperar nessas figuras. Então, o pensamento do Freud ele é bem direto nesse sentido. Olha, você é uma criancinha desamparada que está buscando papai e mamãe. E por isso que você fica cega dessa maneira. Porque no início da nossa vida, a gente é completamente desamparado. E a gente faz de tudo para que as pessoas que estão lá cuidando da gente olhem para a gente e invistam na gente. Então, esse funcionamento ele se repete na sua vida adulta, sobretudo quando você é muito empobrecido. Aquilo que a gente chama de empobrecimento narcísico, né? O que é o empobrecimento narcísico? O empobrecimento narcísico é alguém que literalmente não foi muito investida, não foi muito amada. E pode nem ser de maneira objetiva, tá? Mas é a maneira como ela interpretou que ela foi investida ou não amada, né? No final das contas. E por isso, por vezes, aceita migalhas. Isso é muito interessante também. Quando tu paras para pensar, eu estava discutindo esses dias agora, por que algumas pessoas elas seguem cegamente determinadas figuras, mesmo quando você mostra os fatos de algo que aconteceu, elas optam por não acreditar? Porque elas vão ter que fazer um luto desse personagem. E fazer um luto desse personagem é entender quem ele é e quem ele é necessariamente bate em quem você é. Então, no final das contas, fala muito mais de você e de você não aceitar errar, falhar, escolher errado, do que necessariamente da figura. A figura ela é quase que um espantalho. Ela é um espantalho investido por você no final das contas. Então, quando tu olhas, por exemplo, para determinados cenários em que as pessoas literalmente não querem enxergar aquilo que está na cara delas, é porque é muito doloroso você saber que você, possivelmente, inclusive, pode ter características que são características que estão sendo compartilhadas por aquela figura que você idolatra também. Tem uma grande questão ali, que eu acho que vocês vão abordar, inclusive, porque aí a gente já pode ir ampliando a discussão, né, nesse sentido. Não sei se você já viste, tem um filme documentário na Netflix que se chama Ele Está de Volta. Se você já viste. É um filme documentário. Eu acho que eu vi alguma coisa. Eu lembro mais ou menos do mote. Eu não vou dar spoiler, eu só vou fazer uma sinopse para ti. É literalmente como se o Hitler tivesse voltado para a Terra, né? Então ele nasceu novamente, digamos assim, né? Ele volta para a Terra e ele funciona o personagem como se de fato não fosse um personagem, mas como se fosse o Hitler. Por quê? Porque ele vai pro meio da rua conversar com pessoas normais. Por isso que é um filme documentário. Tem a ficção, mas também tem a realidade. As pessoas que ele fala na rua não são personagens.
São pessoas normais do dia a dia. Então, por exemplo, ele chega lá e aí, olha que coisa louca, né? Em Berlim hoje, praticamente, né? Sei lá, o filme deve ter 10 anos. Ele chega lá no meio da rua e algumas pessoas querem tirar foto, algumas pessoas começam a rir, algumas pessoas, inclusive, apertam a mão dele e dizem, no seu tempo era melhor. Exatamente isso. As pessoas falam isso. Cara. Pesado, né? E aí, no final do filme, ele quebra a quarta parede e olha diretamente pra gente, né? Pro telespectador. E diz o seguinte, olha, vocês sempre pensaram que eu era um monstro, que eu era a pior coisa que já havia acontecido na face da Terra, mas vocês nunca pararam para raciocinar que eu era apenas um sujeito. A pergunta que vocês deveriam fazer é por que a maioria comprou o meu discurso? Isso que ele fala é perfeito, porque literalmente é isso que importa. O que tem naquela figura meu que faz com que eu me identifique com ela e que eu fique preso nela, idolatrando. Não é sobre o ídolo, é quem idolatra a questão. Porque quem idolatra está justamente alçando algo que é seu naquela figura. O que aí a gente vai ter que ver em caso a caso. Mas certamente todas as vezes que eu me identifico com algo, fala muito mais de mim do que necessariamente o que ele está trazendo para mim. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante. E algumas pessoas dá para reconhecer. Eu já fiz esse teste, vamos dizer assim, essa observação, que é até uma coisa que eu tô observando, porque vai ser material para um romance que eu quero escrever, né? Eu vou começar a escrever ainda esse ano, vai ter algumas coisas assim nesse sentido. Rapidinho, só para o pessoal saber. O teu livro que tu acabaste de escrever já tem data para publicação, alguma coisa do tipo? Não tem data para publicação porque eu preciso enviar para a editora. Eu ia enviar essa semana, mas aí eu fiquei doente de novo, né? Eu tô terminando, porque o que é que eu faço? Eu reviso no papel, tá aqui, ó, ele tá aqui na minha frente. Eu reviso no papel e depois que eu reviso no papel, eu passo pro computador. E aí eu dou uma segunda lida, né? Segunda não. Deve ser a 10ª vez que eu leio, sei lá. Então aí falta eu passar o último conto só, a revisão pro papel. Aí tá livre para eu enviar para a editora, né? Mas, olha, conhecendo a editora no Brasil, talvez não saia nem esse ano, né? Talvez saia ano que vem. A editora é complicada, né? Mas eu já tô com um projeto de escrever um romance e tudo mais. Isso vai ser um livro de conto, né? E aí eu tô fazendo esse tipo de observação, porque eu quero colocar isso no romance, quero colocar esses tipos no romance. E já deu para perceber, por exemplo, os fãs de certo tipo de pessoa aqui, eles agem de um jeito, eles se vestem de um jeito, eles gostam de certas coisas, eles escutam certas músicas, eles fumam tal tipo de charuto, eles se vestem de tal jeito, né? Sei lá, eles conversam sobre tais e tais e tais assuntos, né? E eu já vi isso muito claramente. Hoje em dia, eu bato o olho na pessoa e falo, ah, tá, essa pessoa gosta de tal pessoa na internet. Mas assim, muito claramente, né? Já deu para perceber. Eu acho isso um tanto complicado, porque é aquilo que você estava falando, né? Você parece que é uma carência mesmo, tem um certo tipo de carência, e eu vou buscar qualquer afago para essa carência ou qualquer coisa que complete isso que está faltando dentro de mim naquela outra pessoa, né? É isso. Nos dias em que eu estava falando na minha caixinha que eu não ia responder nada pessoal, eu falei, olha, eu não vou responder nada pessoal, eu não vou dar dica nenhuma, eu não sou coach. Se vocês quiserem falar do fracasso de vocês, eu só vou falar do meu aqui também. Aí teve uma moça que falou lá de um fracasso dela, eu falei, eu também. Ela falou alguma coisa, tipo assim, eu acho que eu não lembro se foi essa ou se foi outra, mas teve uma que eu vou utilizar essa como exemplo. Teve uma que falou assim, eu não sei dizer não e tudo mais. Eu falei, eu também tenho uma grande dificuldade de dizer não. Às vezes eu enrolo, eu tenho essa dificuldade. E aí, se eu não me engano, foi ela que falou assim, tá, mas isso aí não me ajudou em nada. Eu falei, mas eu não disse que eu ia te ajudar. Por quê?
Você tá com vontade de ser ajudada, mas eu não falei que eu ia te ajudar. Se você quiser, você fala, eu vou falar do meu Que é também. terapia de Né? graça, né, velho? Entendeu? Pô, e até, eu não sou terapeuta, eu não faço a menor, não sei como é que faz. No máximo eu dou um conselho, entendeu? E com cuidado, porque mau conselheiro tá no inferno. Dante já colocou os maus conselheiros no inferno, né? Então, assim, é, eu vejo que as pessoas querem isso. Teve uma vez que uma moça me perguntou assim: olha, eu vejo o dilema dela, e que eu respeito o dilema dela. Ela disse o seguinte: olha, minha filha, parece que era filha, minha filha está para entrar na faculdade. A gente não quer dar vacina do Covid a ela, nem pode falar essas coisas, senão a live cai. Não quer dar essas coisas, não quer. Minha filha não quer tomar isso, não quer tomar essas 3 doses. Ela não quer tomar. Mas ela quer entrar na faculdade. O que é que eu faço? Veja o que é que ela me perguntou na caixinha. O que é que eu faço? Eu dou as doses para ela entrar na faculdade ou ela não entra na faculdade? Meu Deus do céu. Eu falei assim, filha, mas eu nunca falei com você, mas eu nunca troquei um oi com você, eu não sei quem você é. Como é que você jogou o peso dessa sua decisão, que você deve estar vivendo um drama, para mim? Aí eu até falei, olha, se eu respondo, imagina, se eu respondo assim, não, claro, dá lá as 3 doses e entra na faculdade. Imagina se essa moça tem uma reação e morre. Sim, meu Deus, que loucura. Imagina se eu digo assim, não dá não. Aí a pessoa não entra na faculdade, na verdade a faculdade era o que ela queria. Veja, como é que eu posso resolver o drama de alguém que é completamente distanciado de mim? E essa pessoa quis que eu resolvesse esse drama. Ou seja, resolva isso daqui para mim. Né? Teve uma pessoa, inclusive, que eu conheço, eu não posso dizer até que sou amigo, mas que conheço, que tive alguma proximidade, que veio me perguntar uma questão tão pessoal na caixinha, que ela poderia ter me perguntado, inclusive, no WhatsApp, que a gente já conversou. Mas ela foi lá, colocou na caixinha uma questão tão pessoal que eu falei, cara, não é possível que essa pessoa esteja fazendo isso. Ou seja, me parece mesmo que é assim, resolva minha vida para mim, por favor. Resolva minha vida para mim. E aí é que vem a minha pergunta, inclusive, Jéssica. Não seria muito mais interessante que essas pessoas procurassem uma ajuda realmente profissional, né, para tentar resolver esses problemas? Pois é, aí que entra o X da questão. Interessante, certamente é. Mas isso fala muito mais do sintoma delas. Por que eu estou falando que fala muito mais do sintoma delas? Porque talvez o não resolver é justamente aquilo que se busca. Porque, veja bem, para eu resolver uma coisa minha, eu preciso me implicar naquele processo. E eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer escolhas, eu preciso ter trabalho. Quando eu jogo para ti, para tu decidir a minha vida numa caixinha de stories, eu não tenho trabalho nenhum. Eu tô dando para ti a oportunidade de tu fazer com que a minha vida fique muito mais fácil nesse sentido. Então, é óbvio. E aí, sim, a gente vai entrar, inclusive, numa questão bem interessante. É óbvio que isso aqui é que vai fazer sucesso, porque isso aqui é efêmero e é fácil. Isso aqui não precisa de implicação minha, de trabalho meu, de muito choro, inclusive, em terapia, em análise. Não precisa de nada. Eu faço uma questão existencial num story, tu fazes uma resposta rápida num stories também, pronto, e aí eu sigo com a minha vida. Mês que vem eu vou ter outra questão existencial, eu vou lá no Matheus de novo, ele resolve de novo. Parece que o Instagram, né, ele virou a nova cartomante. Ele joga umas cartas aí e vê, sabe? Vê como é que vai ser o direcionamento da minha vida. Olha, e eu vou falar, viu, Jéssica? Eu respeito muito mais a cartomante, cara. Eu respeito muito mais a cartomante. Olha, eu sempre digo aqui, o pessoal, não, porque isso aqui, sei lá, o jeito que o pessoal usa camadas e temperamento é o novo signo. Eu falei, cara, mas eu respeito tão mais o signo. Entendeu? Eu respeito tão mais a astrologia, entendeu? Ó, tem um amigo meu, astrólogo, que eu sempre gosto de dizer isso, que ele acertou a data do nascimento dos meus 2 filhos. A data. Sério? Falou, vai nascer no dia tal. Né? Teve um que ele disse, dia tal à noite. E nasceu. Então eu falei assim, pô, eu respeito muito mais a astrologia nesse sentido, entendeu? Do que o cara resolver na caixinha do Instagram. Nem compara. Mas é isso, a gente está falando o tempo inteiro de uma infantilização. Tem tanta coisa que a gente precisa fazer, né?
a gente mesmo, né? Que a gente vai, às vezes, se perdendo porque vai colocando uma coisa em cima da outra, no final das contas. Mas tem uma coisa que eu quero fazer, inclusive depois da publicação daquele livro, que a gente, enfim, está fazendo vários capítulos, né? Que cada um tem um capítulo de uma área específica, que tu está escrevendo, inclusive, um capítulo para ele. Depois desse livro, eu vou escrever um livro, eu mesma vou escrever um livro sobre uma temática, e a temática ela tem a ver com esse processo de infantilização que a gente vem sofrendo dos adultos, sabe? Porque, assim, eu não sei o que tu pensas, mas para mim é assustador, de verdade, é assustador mesmo. Eu vejo gente dos seus 30 anos, 40 anos, se comporta como adolescente. É assustador. Sim. Cara, meu Deus do céu. Sabe, às vezes se torna angustiante você ver temáticas que você pensa que é uma menina, um rapaz de 14, 15 anos que estão fazendo. Do tipo, vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo clínico, inclusive. Meu pai é muito FDP. Não sei se pode falar palavrão na live, se cai ou não, mas enfim. Pode? Tá. Meu pai é muito filha da puta, porque assim, ele tinha que comprar um apartamento pra mim, entendeu? Porque ele prometeu. Aí você escuta isso e você fala, não, peraí, é um menino, sei lá, de 18, 17 anos. O cara já tem família, o cara tem 2 filhos, e o cara tem 35 anos. E ele tava se queixando porque o pai é que tem o dever de comprar o apartamento pra ele viver com a família dele. Porque ele não pode trabalhar, ele não pode fazer nada, ele não pode dar conta da vida dele. Quando você olha isso, você fala, não, tem alguma coisa muito errada que está acontecendo, sabe? A gente tem que voltar algumas casas, a gente tem que ver o que foi que errou aí, pra gente ver, inclusive, uma galera que antigamente, com 20 anos, já tinha 5 filhos, uma casa, 2 empregos, e hoje em dia a gente vê gente de 30, 40 anos que, meu Deus, está chorando porque o pai não quer comprar um apartamento para ele viver com a família dele, sabe? Que fenômeno é esse que está infantilizando as pessoas a ponto de se tornar quase que uma histeria coletiva? Porque é tanta gente passando pelo mesmo processo que parece que é isso, né? Que é o espírito de uma época. Aí depois aí tu voltas do porquê que tem determinados autores que estão fazendo tanto sucesso, falando coisas óbvias, sabe? Porque as pessoas são loucas. As pessoas enlouqueceram. Sabe? Não é possível, meu Deus, que não se enxergue o absurdo que é você estar numa posição ridícula por vezes. Porque, assim, não são questões mais profundas de uma psicopatologia grave nem nada. São questões de vergonha na cara por vezes, Matheus. É sério. Sabe? Não é um transtorno muito grave, psicótico, não. É vergonha na cara que falta às vezes. Sabe? Sim. Meu Deus. Isso que você está falando é muito verdade, porque me parece que essa pode ser um sintoma dessa infantilização mesmo. Você buscar o que muito tem nessa época, que é tipo assim, pessoas que digam, você tem que ser forte, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, né? Esses dias eu fiz uma piada com o pessoal do sei lá, eu não sei como é que fala. O pessoal Red Pill, essas coisas, entendeu? Essa galera. Eu fiz uma piada com esse pessoal. E teve um cara que fez assim, mas às vezes você ser Red Pill é o melhor caminho, né? Sim, como falaste. Aí eu tirei onda, né? Aí eu fiz uma piada. Eu falei, olha, se for pra você, será... Até não vou nem falar, né? Aí pode ser que a galera me cancele. Mas assim, uma das coisas é assim, não, vai que você. Até pro inferno dá pra você ir, até tirei onda com isso. Não, pra ir pro inferno é um caminho. Ele falou, onde é que tá isso no catecismo? Não sei o quê. Só que eu tinha tirado onda. Eu juro você, eu tinha tirado onda, eu tinha falado piada, eu nem conheço a fundo o que é e tudo, mas nunca parei pra ficar analisando e tal. E o cara começou a me xingar. Usou até a treta lá com o Pedro Sete Câmara pra isso. O Pedro Sete Câmara está certo. Você tem uma visão do condado. Não sei o que. Eu falei, não, o Pedro Sete Câmara nem falou sobre mim. Ele tá falando sobre outra coisa. O cara não entendeu nem o que o Pedro tava falando. E aí usou isso pra me xingar e tudo mais. Eu falei, beleza. Mandei ele tomar no cu e bloqueei. Eu fiz questão que ele lesse. Eu falei, vá tomar no seu cu. Aí ele leu. Deu lido. Quando ele tava digitando, eu bloqueei. Eu falei, não, pelo menos ele leu o xingamento. Mas me parece o quê? Aí eu fui olhar a foto do perfil do cara. Eu entendi tudo. O que era esse cara? Esse cara, ele nunca pegou ninguém na escola. E ele era muito frustrado por causa disso.
Ele é muito frustrado porque nunca pegava ninguém. Ele é muito frustrado porque as mulheres não estão nem aí pra ele. Ele provavelmente é desajeitado, ele é meio feio e tudo mais. E o que foi que ele fez? Falou assim, eu vou usar assim toda a minha fragilidade agora, só que como força. Falou Sim. assim, não, eu sou isso mesmo. E agora? E agora você vai vir pra cima de mim? Eu sou isso mesmo. Eu falei, cara, você de novo, né? Aquela coisa que ele tá voltando. Você só tá. Você só é o cachorrinho frágil latindo muito alto, entendeu? É, e me parece um sintoma mesmo dessas pessoas que, veja, eu estou muito fragilizado, eu sou realmente, eu não fui criado como uma pessoa normal, né? Eu ainda estou naquela fase da adolescência, da infância, eu preciso de alguém que me diga como fazer as coisas, eu preciso me sentir melhor, né? É isso. Uma das coisas que eu vi muito claramente acontecer aqui foi a tal das camadas da personalidade do professor Olavo. A Que a quarta tese camada. do, a tese é muito interessante, mas de uma hora para outra estava todo mundo na quarta camada, Sim. né? Todo mundo na quarta camada. Eu estava conversando com uma aluna minha, e ela faz, ai, professor, porque eu não consigo sair da quarta camada. Eu falei, oi, 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 o que? Peraí. Não, eu não consigo sair da quarta camada. Eu falei, mas quem disse a você que você está na quarta camada? Quem foi que falou isso para você? O cara inventou um problema na tua cabeça, né? Não, você está na quarta camada. Eu falei, não, peraí. Ela falou assim, olha, eu tenho essa aluna já tem um tempo já comigo. Eu falei, eu te conheço, eu conheço seus dramas, eu conheço o que você vive. Tem nada a ver. Uhum. Eu não sei lá em que camada que você tá, mas o seu drama não é esse, Uhum. né? Inventaram esse drama para você que você comprou. O teu Sim. drama não é esse, né? Então muitas vezes você compra um problema alheio para dizer assim, olha, agora você vai se sentir forte. Agora você tem que fazer isso. Essa coisa da academia também, né? Então, eu sou uma das poucas pessoas, eu acho, no Instagram que eu vou dizer assim, eu odeio academia, eu odeio Eu tô junto exercício, eu contigo. odeio ficar puxando ferro, eu odeio. Eu vou fazer porque eu Sim. preciso, né? Inclusive, ó, eu deveria estar postando, né, para me gabar e tudo mais, mas eu já dei uma emagrecida boa, só com jejum, cortando comida, cortando doce, já deu uma ajuda boa, né? Nos últimos 2 meses aí. Mas essa coisa também, faça academia, seja forte, e etc. E puxe ferro, e corpo são, e mente Isso sã. Puta merda, velho. agressivo, Quando o né? cara Que tá vai na moda. e outra coisa, né? Até o professor Sidney Silveira, que é um professor fantástico, ele postou falando, cara, essa questão do corpo são e mente sã é uma deturpação completa da citação original, que não tem nada a ver com Ele com importa, isso que né? eles trazem. Exatamente, eles não estão nem aí. Eles vão utilizar o slogan e vão, o corpo são e mente sã. Cara, geralmente quem fala corpo são e mente sã, às vezes tem um corpo lascado, porque é o cara marombado, que tá com o fígado fudido, né? Sim. As articulações dos ossos vão ficar todas lascadas também, porque ele tá num peso maior do que ele tem que estar. Ele vai ficar mais cansado, o coração bombeia mais sangue, o coração vai começar a falhar, mas é porque ele não chegou aos 50 ainda, mas talvez isso aconteça, né? E às vezes ele tem a mente completamente cagada, o cara não consegue pensar direito, cara, entendeu? Então ele não é nenhuma coisa nem outra, mas você fica se apegando a esse tipo de coisa, você que vai dizer o seguinte, olha, você tem como ser mais, você tem como ser mais. Essa coisa do Jordan Peterson mesmo, eu nunca consegui ler um livro do Jordan Peterson. Uhum. Eu não gosto do livro de regras. Regras para isso, regras de ser isso, regras para Essa ser aquilo. ajuda, né? Porra, não vem cagar regra pra cima de mim. Ai, mas o Jordan Peterson é muito bom. Tudo bem, eu posso ler outro livro dele. Esse daí eu não tô muito interessado. Eu li uns trechos, tudo bem, o cara escreve bem, parabéns aí pra ele, mas eu nunca achei essa coisa toda que todo mundo acha, né? Sim. Também nunca tive esse interesse. Também nunca tive esse interesse de parar pra estudar. Mas me parece uma necessidade mesmo, tipo assim, olha, eu tenho carências, Uhum. eu preciso que alguém supra essas carências e vai ser você. E, e, e aí vem a filosofia popular, né? Todo dia sai de casa um malandro e um mané. Né? Então, se você tem uma necessidade, alguém vai te vender a solução. Claro. Tá falhando pra ti, Matheus? Ai. Olha, por mim, tá tranquilo. Se você quiser falar mais alguma coisa, se tiver mais alguma coisa para falar, eu. Bem Não sei que se já quiser falou 1 hora e meia aqui, né? também. Se o pessoal quiser perguntar. Teve uma pessoa aqui que até indicou um documentário que eu consegui ler, mas não respondi.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, sobre o documentário de idolatria, eu recomendo Orar e Obedecer. É um documentário sobre a seita americana religiosa. Fala sobre abuso de consciência no meio religioso. Tem na Netflix. Fiquei interessado em ver mesmo esse daqui. Vou Eu até tirar conheço um print. também. Orar e obedecer. Documentário sobre idolatria. Orar e Obedecer, Tá. né? E que é uma coisa até que ó, talvez valha a pena um pequeno comentário, que eu já ouvi de algumas pessoas que estudaram questão de seita, questão de abuso religioso mesmo. Já ouvi de algumas pessoas, alguns professores e tudo mais, dizendo que é o seguinte: a raiz das técnicas do marketing moderno são todas de seita religiosa, né? Sério? É, já vi algumas pessoas que eu respeito muito dizerem isso, né? Pessoas que realmente estudaram o assunto seita a fundo, né? Eu não vou falar aqui porque as pessoas não falaram publicamente. Essas pessoas não falaram publicamente, mas são pessoas que... Não, essa pessoa que estudou seitas, e ela está falando isso. Ela, olha, as técnicas que são utilizadas são técnicas de seita mesmo. Eu falei, pô, Para isso pensar o que faz com que haja essa figura que vai ser seguida, que é idolatrada, tem uma analogia aí, né? Mas é realmente muito interessante, porque faria todo sentido, no final das contas. Inclusive para fazer com que se tenha uma aceitação muito fácil por parte do público. Uhum. Não sei se tu já viste, uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, que é muito forte, foi justamente aquele documentário sobre João de Deus. Cara, assim, Eu nunca assisti esse, mas eu tenho vontade de assistir. cara, é muito pesado, porque você consegue ver a base do que faz com que alguém, ainda hoje, inclusive, defenda esse cara, porque você fica cego. É isso, é literalmente isso, é uma lavagem cerebral absurda. As pessoas não conseguem. É isso, cara. Tipo, tu tá mostrando a realidade, elas não conseguem enxergar. Parece que elas estão literalmente cegas, sabe? Justamente porque eles conseguem, no final das contas, controlar ali aquelas pessoas. Justamente por isso, né? Por algumas técnicas. Agora, eu nunca havia parado para pensar que isso poderia ser replicado, inclusive no próprio marketing. Bem interessante. Faz todo sentido. Depois eu vou ver se dá para estudar isso mais a fundo, assim, porque mexer com seita é complicado, Sim, né? Até para você estudar isso de perto é bem complicado. Mas eu vi, por exemplo, aquele documentário. Eu vi na mesma semana 2 documentários. O documentário do Osho, que é bem conhecido na Netflix, não sei se você assistiu não, esse, esse né? O Wild. Nossa, esse aqui você precisa assistir. Wild Wild Pois é, Country. Né? É um tava todo mundo documentário. falando, eu pensei que era besteira, mas ele é bom mesmo. Nossa, é muito bom. Esse é muito bom. Então vou... Esse é muito bom. Porque mostra realmente esse domínio sobre a alma que o Osho tinha, daquelas pessoas que estavam ao redor dele. Assim, vai mostrando uma série de absurdos, que o Osho vai fazendo, de todo tipo de crime que você possa imaginar. E aí depois, no final, no último capítulo, um dos caras que estava relatando boa parte do que estava acontecendo e das pessoas que eram próximas ao Osho, o cara começa a chorar. Eu tenho muita saudade do meu mestre que morreu e etc. Eu falei, cara, olha isso. O cara, sei lá, e já tem o quê? 30, 40 anos que o negócio aconteceu. E o cara tava lá chorando copiosamente. Ai meu Deus, o meu mestre me ensinou tanto. Eu falei, não, cara, o cara é um safado, o cara só fez ganhar dinheiro em cima de você. A mesma coisa que acontece no documentário do João de Deus. As pessoas que estavam ali relatando, algumas delas, inclusive, falando exatamente isso. Tipo, não, ele não fez nada disso. Tipo, tem prova, mas não, ele não fez nada disso. As mulheres que se jogavam pra ele, sabe? Ele nunca ia fazer isso. Ele era um homem muito bom e tal. É isso. Chega a um nível de quase psicose. Porque você não reconhece a realidade. A psicose é literalmente isso, né? Você não está compartilhando da mesma realidade que, enfim, todo mundo. Você vive uma realidade psíquica que ela só é sua, que só existe para você. E aí, obviamente, né, quando você está nesse limiar psicótico, você literalmente não consegue enxergar a obviedade das provas e dos fatos. Isso é muito legal, muito legal. Depois você assiste 2 documentários na Netflix, eu assisti em seguida, e fica a dica aqui pro pessoal. Eu vou assistir esse Orar e Obedecer, ou é Rezar e Obedecer, né? Quero assistir esse do que tá na Netflix, mas na mesma semana eu assisti esse do Osho, e depois assisti um que se chama Eu Não Sou o Seu Guru, do
Tony Robbins, que é um coach. Né? É basicamente um evento desse coach. É um evento filmado do coach, entendeu? É inclusive uma propaganda ao coach. Não tem nada de pessoal, não vai mostrar a realidade, mas, cara, as técnicas são muito semelhantes. São muito semelhantes. Você vê a coisa combinada, você vê a forma como ele aborda a pessoa, o tipo de promessa, a lavagem cerebral que ele vai trazer para essa pessoa, que vai fazer nessa pessoa, ele já programa tudo antes, né? Só que mostra isso como uma coisa boa. Veja, nossa, olha que coach, olha que fantástico, né? Mas é bem interessante. Fica a recomendação aí também para quem quiser assistir. Eu vou ver também, não conhecia os dois. E eu vou assistir esse documentário do João de Deus também, sem dúvidas. Jéssica, foi muito bom esse papo. Valeu, Nossa, foi bem legal aí que deu. Também não, já deu bem dizer 1h40, né? Eu não jantei ainda, vou jantar. Mas muito obrigado, foi muito legal. A gente pode conversar mais. Inclusive, depois que o livro sair, para quem não sabe, a gente tá fazendo um livro junto. Na verdade, quem tá fazendo é a Jéssica, eu vou participar Eu do só livro. tô organizando. Né? Eles que Tem outras estão na pessoas. parte criativa do livro. Tem outras pessoas participando também, e depois a gente pode, sei lá, pensar em fazer uma live sobre o assunto do livro e tudo mais, acho que vai ser legal. Sim. E é isso, valeu mesmo, muito obrigado e valeu a todo mundo que participou. Obrigada, gente. Obrigada, Matheus. Adorei o convite, adorei o papo, foi super descontraído. E, enfim, o que tu precisares, eu tô aqui. Tamo junto, digo mesmo. Vamos lá, valeu pessoal, obrigadão, pessoal que comentou, que sugeriu aqui, valeu. Obrigadão, tchau. Tchau. Até Boa mais. noite.